Estamos de volta com o Band Cidade. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na região para acompanhar a formatura da Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá. Desde que foi eleito, é a terceira vez que ele participa da solenidade. Quem tem mais informações ao vivo é a Caroline Rossas, que acompanhou essa visita do presidente hoje de manhã. Tudo bem, Carol? Boa tarde. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde a todos. A formatura aqui na Escola de Especialistas da Aeronáutica, em Guaratinguetá, terminou por volta do meio-dia. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a cerimônia desde o início, às 10h30 da manhã. Ele veio acompanhado do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e junto dele também estavam alguns deputados federais apoiadores, entre eles o filho Eduardo Bolsonaro. O presidente e a maioria das autoridades, exceto as militares, estavam sem máscara. Durante o evento, o presidente, que prestou concurso para a escola em 1972, foi homenageado como aluno especialista honorário. O Bolsonaro não falou com jornalistas, não concedeu coletiva de imprensa. Durante a formatura, ele apenas fez um discurso rápido parabenizando os formandos. No total, foram promovidos à graduação de terceiro sargento 406 militares, 201 mulheres e 205 homens. Eles vão atuar pelo país em organizações militares do comando da aeronáutica. O presidente agora participa de um coquetel aqui na Escola de Especialistas da Aeronáutica e depois, segundo a sua agenda oficial, retorna a Brasília. Nicoline. Obrigado pelas informações, Carol. Boa tarde para você. Na próxima segunda-feira, o governo do estado deve reavaliar o Plano São Paulo de retomada da economia por causa da pandemia. Como há aumento de casos de internações em muitas regiões do estado, a pergunta é: será que o Vale do Paraíba corre o risco de retroceder, por exemplo, para a fase amarela? Quem vai responder isso para a gente é o especialista em controladoria, Silvio Belintani, que durante esse período tem feito análises aprofundadas, dos dados da Covid. Silvio, boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Band Cidade. Como é que você avalia essa situação do Vale do Paraíba? Ele pode retroceder ou não? Olá, Nicoline, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Analisando como o Vale como um todo, é bem difícil acabar retrocedendo, porque tem regiões que hoje têm muito mais problemas do que o próprio Vale. Então, hoje a gente tem uma situação de estabilidade. Então, assim, setembro foi o pico, outubro foi uma queda considerável, e aí o que é um pouco frustrante, vamos dizer, em novembro a gente tinha expectativa de continuar essa queda. Não aconteceu. Hoje a gente tem uma situação estável entre novembro e outubro, e aí a gente percebe que tanto em casos quanto em óbitos, não tem uma piora. Então, muito tem se dito, principalmente na capital, aumento no número de utilização de leitos de UTI e afins. Esse reflexo a gente não vê na região do Vale. Como um exemplo, eu cito a parte da UTI. Então, na capital, a gente está em torno de 57% de utilização. No Vale, não chega a 39%. Então, aliás, a capacidade hospitalar da região aguenta esse cenário que a gente está tendo agora. Bacana. Aliás, a gente tem dados para mostrar aí da evolução, dos infectados aqui na região que você tem feito, Explica para a gente como é que está isso exatamente. Aqui, um segundo. Claro. Vamos acompanhar esses dados que são importantes para a população de casa poder observar os números da evolução dos casos infectados aqui na região. Esses dados seus representam quais cidades, por favor? Então, quando a gente pensa em região de Taubaté, que é o agrupamento que o governo faz, inclui essas 4 regiões. Seria o Vale do Paraíba, região serrana, Circuito da Fé, Vale Histórico, Alto do Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Então, na parte dos casos, a gente vê o quê? Que veio numa crescente, então, maio, junho, julho, agosto e setembro foi o pico, até o momento, se Deus quiser vai ser esse o pico. Em outubro, uma queda considerável. Em novembro, a gente já superou junho e tende a chegar no valor de outubro. Então, a atenção redobrada aqui, porque a gente está falando só de 26 dias, ainda tem 4 dias para novembro. Então, essa parte dos casos, a gente tende a chegar no mesmo patamar de outubro. Perfeito. Para a gente encerrar...
meu querido. Para os óbitos... Pois não. Isso, o número de óbitos. Perdão. Quando a gente vai para os óbitos, a gente vê a mesma situação. Julho, agosto e setembro, bem pesado. Então, refletindo o que aconteceu no estado como um todo e até no país como um todo. Outubro, uma queda considerável, chegando no patamar de junho. E em novembro, infelizmente, essa queda parou. A gente já atingiu o valor de outubro. E agora é tentar, com essas medidas e afins do próprio governo, tentar segurar para até o final do ano. Mas perfeito. O cenário não é tão positivo quanto outrora, mas não é desesperador quanto agosto e setembro. Silvio, quero que você volte aqui na tela para eu poder te agradecer. Obrigado pelos dados, pelas informações. Está aí o Silvio Belintani, que gentilmente nos atendeu. Até uma próxima oportunidade. Perfeito, Nicolini. Muito obrigado. Estou à disposição. Muito obrigado. O e-título veio como grande novidade da Justiça Eleitoral para as eleições municipais de 2020, mas no primeiro turno apresentou uma série de problemas e muita gente que queria usar o aplicativo para justificar o voto, por exemplo, não conseguiu. Por isso a recomendação é que quem ainda não baixou o app, não deixe para a última hora para evitar sobrecarga no sistema. Como orientação, o Tribunal Superior Eleitoral pede que a população faça o download do aplicativo e-título dias antes da votação do segundo turno das eleições 2020. No primeiro turno, tivemos o registro de pelo menos 4 milhões de downloads. Na plataforma, 900 mil justificativas foram feitas em todo o país. O chefe do Cartório Eleitoral de São José dos Campos explica o quão importante é o download antes do dia das eleições. Quanto antes puder baixar, já testa ali as funcionalidades do sistema. Tem outras funções como emissão de certidão de quitação eleitoral, localização do local de votação. Então são informações importantes que facilitam a vida do eleitor, mas que ele tem essa precaução de baixar esse aplicativo com antecedência para evitar aí uma sobrecarga no site e que ele possa ter a facilidade e a tranquilidade para usar esse aplicativo da melhor forma possível. Além disso, outra questão inerente às eleições 2020 para o segundo turno são as regras sanitárias contra a Covid-19, que nesse ano estarão reforçadas por conta da pandemia. O uso de máscara, a utilização de álcool gel, ao entrar na sessão eleitoral e depois ao sair da sessão eleitoral, isso tanto para os eleitores quanto para os mesários. Então, todos esses protocolos, eles devem ser seguidos rigorosamente, porque foram desenvolvidos por profissionais de saúde que conhecem bem como que funciona aí a questão da contaminação. De São José dos Campos, Israel Goldenstein, para o Band Cidade. Agora imagens do litoral norte, Caraguatatuba, chegada da Tamoios, 31 graus, faz calor. Eu volto já com mais notícias, 1h17.